O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil. Aí, galera, é uma situação desafiadora, nós estamos, todo mundo tentando se superar em todas as situações possíveis, Então, nós estamos fazendo uma sequência, tá? Então, eu espero que essa sequência, se vocês acompanharem pelo material de vocês, pelas explicações e o que eu estou colocando de anexo, é o suficiente para vocês entenderem isso aí. E assim que as coisas voltarem ao normal, se Deus quiser, isso vai ser em breve, nós estaremos de novo juntos, E aí você pode tirar sua dúvida e a gente pode conversar também, ok? Continuando sobre o assunto de função, eu vou falar para vocês estudo de sinal. O que é um estudo de sinal? Então, olha só, se o A é maior que 0, na introdução da aula anterior, o gráfico é uma função crescente. O ponto em que o gráfico corta o eixo das abscissas, que é o eixo x, nós chamamos de zero da função, tá? Isso aqui é o que a gente chama de zero da função. Ou raiz da função, tá? Ou raiz da função. Então, como é que eu obtenho isso? Lá nos exemplos nós vamos ver como é que a gente obtém isso. Então, observe uma coisa bem simples. Do lado esquerdo, ó, como é importante a pessoa saber qual é a mão esquerda, qual é a mão direita. Do lado esquerdo, o meu gráfico está do lado de baixo do eixo x. Se ele está do lado de baixo, então ele tem o sinal negativo. Do lado direito do x0, o nosso gráfico está acima do eixo x, então ele tem o sinal positivo. Então, como é que eu estudo a função? Então, a minha função fx é menor que 0 quando o x é menor que o x0. Quando que a minha função fx é igual a 0? Quando x é igual a x0. E quando o fx, ou y, é maior que 0? Quando o x for maior que o x0. Então, são essas 3 situações aqui. A esquerda é negativa, a direita é positivo. E no zero da função, nós temos o zero, fx igual a 0, quando x é 0. Agora, observe esse segundo gráfico da função. Observem que o a é negativo. Então, o meu gráfico é decrescente. O a negativo, gráfico decrescente. Corta o eixo x num determinado ponto, ok, aqui, ó. Como eu disse no quadro anterior, aqui eu tenho o zero da função. Então, observe, do lado direito do x0, o meu gráfico está para baixo. Se ele está para baixo do x, então ele é negativo. E do lado esquerdo, ele está acima, então ele é positivo. Então, como é que eu estudo o sinal disso aqui? Então, olha só, observe, o meu fx é menor que 0 quando o meu x é maior que o x0. O negativo está para o lado direito. O fx é igual a 0 quando o x é igual a x0. E o meu fx é maior que 0. O meu fx é maior que 0 quando o x é menor que o x0. Então, aqui eu tenho uma grandeza inversamente proporcional. Isso que é interessante ver, grandeza inversamente proporcional. Conforme eu aumento o valor de x, o valor do y vai diminuindo. Eu continuo aumentando o valor de x, o valor de y vai diminuindo, porque o y está aqui, ó, correto? Um eixo imaginário aqui. Como é que eu obtenho esse estudo do sinal? Então, agora eu tenho exemplo numérico, Às vezes, teoricamente, as coisas ficam meio complicadas. Então, passa para um exemplo numérico, O exemplo numérico é aquele exemplo que nós vamos resolver a situação.
O que é o x0? O x0 é quando eu troco o y por zero, ou o f de x por zero. Então, aqui fica 0 é igual a quem? Ó? 3x menos 9. Então, aqui vai ficar menos 3x é igual a menos 9, multiplica-se por menos 1, então aqui vai ficar 3x igual a 9. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo, então o meu x é igual a 3. Ou seja, o que é esse x? Esse x é a raiz, ou que a gente chama de zero da função. Como é que eu analiso isso? O meu a vale quanto? O meu a vale 3. Se o meu a vale 3, o a é maior que zero. Então, eu coloco isso numa reta, ok? Vou colocar a reta x aqui. Vou fazer o meu gráfico. Como eu sei que o meu a é positivo, o meu gráfico é crescente. E aqui está o ponto 3, ó. Qualquer valor à esquerda do 3, vai ser negativo, porque o gráfico está para o lado de baixo. Se você substituir o x por 2, ó, 3 vezes 2, 6, ó. 3 vezes 2, menos 9. Vai dar o que aqui, ó? Vai dar 6 menos 9, que vai ser igual a menos 3. É negativo. Se eu substituir aqui por 4, ó, né? Se eu substituir por 4, ó, 3 vezes 4, menos 9. Vai dar 12 menos 9, que vai ser igual a mais 3. Então, do lado direito é positivo. Então, aqui eu tenho 4. Então, o meu fx é menor que zero quando? Quando x é menor que 3. Quando que o meu fx é igual a zero? Meu fx é igual a zero quando? Quando x é igual a 3. E o fx é maior que zero quando x é maior que 3. Entendido? Então, olha só, você substitui o y por zero, calcula o x, simplesinho. Marca na reta, põe a reta x, marca o ponto aqui, tudo que tiver do lado esquerdo é negativo, porque o a é positivo, tudo que tiver do lado direito é positivo, porque o a é positivo. Um segundo exemplo, olha só, menos 2x mais 8. Então, o a é igual a menos 2, ó. Se o a é igual a menos 2, então eu já sei, né? Eu já sei que o meu gráfico é decrescente, né? Eu já sei que o meu gráfico é decrescente. Eu volto aqui, ó. Meu gráfico é decrescente. Se eu já sei isso, eu faço o quê? Eu vou substituir o y por zero. Então, eu tenho aqui, ó, 0 é igual a menos 2x mais 8. Então, aqui vai ficar 2x é igual a 8. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Então, o meu x é igual a 4. Quem é esse x igual a 4? É o zero da função ou a raiz da função. Como é que eu analiso isso aqui, então? Eu vou fazer o mesmo raciocínio, ó. Vou colocar a reta x, Como o meu a é negativo, o meu a vale menos 2, o meu a é menor que zero, então a minha reta vai ser decrescente. Então, aqui eu vou colocar quem? Quem que eu coloco aqui, ó? Eu coloco o x, que vale 4. Então, agora eu vou observar, ó. Do lado esquerdo do 4, aqui eu tenho o gráfico acima do eixo x. E do lado direito do 4, eu tenho o gráfico abaixo do eixo x. Então, como é que eu estudo o sinal disso aqui? Simples. O fx é menor que zero quando? Ó, é só observar, ó, quando o x é maior que 4. Ó, é negativo para o lado direito. O fx é igual a zero quando? Quando o x é igual a 4. E o fx é maior que zero quando? Quando o x for menor que 4. Se eu substituir
né? Se eu substituir o x aqui por zero, ó, substituir o x por zero aqui nessa função, ó, y é igual a menos 2 vezes 0 mais 8. O y é igual a quanto? 2 vezes 0 dá 0, mais 8 dá 8. Ó. O 8 é positivo. Então, tudo que tiver do lado esquerdo é mais. Se eu substituir qualquer número do lado direito, eu obtenho um resultado negativo. Tá ok? Vai lá no caderno de atividades, correto? Olha só que beleza, né? Lá no caderno de atividades, escolhido a dedo de presente para vocês. Lá no caderno de atividades, na página 43, o exercício 22, as letras A, B e C. Esses exercícios que eu estou falando para vocês são exercícios que têm espaço na própria apostila para fazer. Tá? Então, isso aqui seria uma tarefinha para vocês combinarem lá. Assistam o vídeo, vê direitinho as formas de solução, ok? E aqui você tem 3 exercícios com situações diferentes para você resolver lá. Um abraço a todos e até um próximo. Fiquem com Deus. O ensino médio ideal fecha 2019 com várias aprovações em medicina e 2 aprovações no ITA, o vestibular mais concorrido do Brasil.